Então vamos lá. A reflexão. Vocês me ajudam a ler isso aqui para a gente discutir, por favor? Quem pode ler a Posso, reflexão? posso ler? Pode, então, por favor. A cada um conforme o seu entendimento. O aprendizado do homem é feito de duas formas, através do medo ou através do entendimento. Nos níveis intelecto-morais inferiores, a orientação educativa é de fora para dentro e necessita vencer toda a inércia psíquica do indivíduo. Uma das formas eficazes nesse estágio é o uso do medo. O homem com medo acua e se submete. À medida que o conhecimento e o aprendizado compulsório se desenvolvem, a compreensão acompanha. Dá-se início à educação orientada de dentro para fora. Os horizontes se alargam. O homem começa a enxergar o seu redor. Vê o outro ser. Busca entender até chegar ao nível cósmico. Percebe que aí ele não fala em religião, ok? Ele fala em intelecto moral inferior e intelecto moral mais elevado, né? Ele fala em conhecimento e aprendizado compulsório que desenvolve a compreensão que o acompanha. E aí que você consegue olhar para fora, né? Sair do seu aquário e olhar para fora. Enquanto você está no seu processo intelecto moral inferior, você ainda fica num processo muito mais animalesco, né? Sem, sem crítica, né? Não é crítica isso, mas a linha do animal e para o ser humano é tênue. Conforme você vai aumentando o seu intelecto, o seu conhecimento, você vai se afastando da linha tênue entre o animal e o ser humano. Mas aquele que está, digamos, na passagem, está no limiar, na linha, né, no fio da navalha, como diz alguém também falou, no fio da navalha. O fio da navalha, para cá é o animal e para cá é o humano. E aí ele pode estar no seu processo intelecto-moral inferior, e aí ele usa, nesse estágio, o medo, para que você possa ser acuado. Você se submete a partir do medo. Seres humanos também se submetem ao medo. A forma de você escravizar alguém é a partir do medo, né? A gente sabe disso. Quando você está num processo de conhecimento mais elevado, esse medo é muito mais controlável e você começa a sair do processo do, do, do medo e partir para um entendimento superior, né? É o que faz a diferença. Então, aqui a gente vai ver que o conhecimento, né, faz uma diferença absurda no comportamento humano. Absurdo. Ok? É uma reflexão. Essa reflexão a gente vai, eu diria, no final da lição, a gente vai poder compreendê-la melhor. Introdução, Eu posso ler. por favor, Patrícia. Introdução. Este capítulo tem por objetivo investigar filosoficamente qual a nossa origem e o nosso destino, e para isso duas correntes filosóficas são analisadas: a materialista e a espiritualista. Dentro da espiritualista, há uma divisão maior conforme as doutrinas de cada religião. O tema deste capítulo é filosofia pura, investigação filosófica. Ao tratarmos do eu, a primeira questão que se formula é a respeito da sua dualidade. Na visão dual, corpo e espírito, res extensa e res cogitans, de Descartes, tanto a ciência como a religião fornecem sua compreensão e sua conceituação. Este é o campo comum
onde elas poderão trocar as primeiras ideias no sentido de um trabalho em conjunto. A filosofia pode auxiliar nessa tarefa de unir esforços em busca de objetivos comuns, o que seria salutar para benefício do homem. Estas áreas vivem tradicionalmente em conflito pelo fato de seus integrantes terem fortes preconceitos um em relação ao outro. Ambos buscam ou se dizem de posse da verdade. Como não existe duas verdades, mais cedo ou mais tarde vão desaguar no mesmo oceano. Os nossos comportamentos são consequências daquilo que cremos, apesar de terem outros componentes, os emocionais e os psíquicos. Entre estes se encontram os desejos, os medos e as carências, influenciando significativamente os procedimentos. A nossa crença tem condições de orientar e até inibir as emoções e os atos psíquicos, medos, vícios e hábitos. O assunto desenvolvido neste capítulo mostrará como as atitudes humanas são direcionadas pelo subjetivo, pelo metafísico. Só por esta razão deduzimos a importância da religião no cotidiano e como ela pode harmonizar a vida em sociedade, beneficiando a todos os seus integrantes. Ela também proporcionará um equilíbrio em nossos pensamentos, tornando nossas ações mais harmônicas com o conjunto social. Portanto, as respostas que damos aos questionamentos metafísicos, quem somos, de onde viemos, que fazemos aqui, para onde vamos, influem em nossa forma de ser, nosso humor e nossos costumes. Então, essa introdução, ela já disse bastante do que vai acontecer lá para frente, né? Quando a gente vai fazer a pergunta quem sou, a gente vai fazer isso de forma materialista ou espiritualista. A materialista, ela vai trabalhar muito mais o lado biológico, o lado físico de cada ser. Então, ela não trabalha nada da espiritualista, nada espiritualizado. Ela enxerga efetivamente a matéria como um todo e fica fácil dela fazer o materialista fazer as deduções, né, com relação quando eu pergunto quem é você, ou ele perguntar para ele quem sou, ele tem a resposta muito fácil, pensando do lado materialista. Já do lado espiritualista, não é tão simples, né? Embora você tenha uma resposta mais ampla, mais lógica, mas você está dentro da metafísica. Você corre para um conhecimento metafísico que não tem uma, uma comprovação científica. Enquanto o materialista consegue comprovar o que ele fala cientificamente, embora ele não tenha a total resposta para tudo, mas a resposta que ele tem para aquilo que ele responde é cientificamente comprovado. Nós, ao contrário, temos a resposta para quase tudo, quase tudo. E o quase tudo que nós temos, parte dela não é comprovado cientificamente. Nós entendemos pelo próprio raciocínio e pelo conceito de lógica que nós obtemos a partir do conhecimento que temos. Da doutrina, por exemplo, né? Da doutrina espírita. Quando você vai para uma outra religião, outra crença, o processo é muito parecido, muito parecido. Sempre vai ter o espírito, a dualidade, né? Matéria e espírito, e sempre tem o espírito, que é o ser que imortal, e o ser material mortal. Do ser mortal, a resposta do quem sou já está no lado materialista, é só copiar, né? Copia e cola, copia e cola. Do lado espiritual, você tem que trazer isso da crença, da doutrina em que você está contido.
Algumas doutrinas diferem da doutrina espírita. Nós temos uma resposta, dentro da doutrina espírita, evidentemente, bastante lógica. Outras doutrinas, para nós, na nossa medida, na nossa régua, não é tão lógica, não é tão lógica. Por outro lado, uma ou outra faz uma diferença na conduta de cada pessoa. Quando como ele diz aqui, a importância da religião no cotidiano de cada um para harmonizar a vida em sociedade. Mesmo que esta crença não esteja comprovada cientificamente, pelo fato de você acreditar que ela existe, não importa se de um lado ou de outro, dentro da espiritualidade, é um conforto humano, é um conforto que faz com que você consiga conviver no meio social onde você está. E faz uma diferença. E aqui o texto fica bem claro. Eu gosto quando o texto não tem tendência, e esse texto está sem tendência. É assim: não importa que religião a pessoa está, o importante é que ela tenha uma crença e que ela se veja melhor com aquela crença. Mas a doutrina espírita é muito melhor, muito mais lógica. Esse despertar, ela vai ter que fazer isso sozinha, com ela, em algum momento. Como diz ali, ó, mais cedo ou mais tarde vão desaguar no mesmo oceano. Não tem como. Em algum momento, esse despertar daquela doutrina, digamos assim, que não tem uma lógica muito bem concatenada, e que no nosso caso, nós temos uma lógica mais, mais bem concatenada, em algum momento essa lógica, essa pessoa vai buscar. Mas não importa, ela já está confortada pela crença dela. E é isso que para nós, esse respeito que nós temos que ter com o outro, é entender que ele está confortado dentro da crença dele. E ele precisa daquele tipo de crença, ou daquele tipo de doutrina, ou daquele tipo de pensamento, que isso o conforta, que faz bem para ele. E não é a nossa régua que está certa, é a régua dele que está certa para ele. Quando eu vou fazer uma análise do quem sou eu, essa brincadeira que eu gostaria de fazer com vocês é: quem sou eu segundo a doutrina espírita e quem sou eu segundo uma pessoa que não tem religião. Ok? É o respeito que eu tenho que ter com o outro nesta relação quando eu faço a pergunta. Entender o outro naquilo que ele acredita ser. Isso que é importante. E não é importante o que eu sou como referência maior. Eu só sou uma referência para mim mesmo. Não posso ser uma referência para o outro com relação ao outro, mas não comigo com relação a ele. Não sei se eu fui claro, mas se eu me tornar sempre achando que eu sou um ser superior, por isso eu sou uma referência para todo mundo, eu deixei de respeitar o outro. Eu preciso que, na mesma relação que eu sou uma referência para mim, ele também é uma referência para ele o outro. Esse respeito mútuo tem que existir, senão a gente começa a cair em egoísmo, superioridade, e aí a gente tira a compaixão e tira a caridade de dentro de nós. Ok? Vamos andar mais um pouquinho? Vamos lá. Quem sou? Quem pode ler? Eu leio. Posso ler? Claro, Joelma. Quem sou? Analisemos as diferenças ópticas desenvolvidas pelas correntes materialistas e espiritualistas. A primeira afirma que o eu é exclusivamente matéria e que os pensamentos, vontades, memória e emoções são todos oriundos dela e se aniquilam com a sua extinção.
Ao admitirmos o eu como sendo somente nosso corpo físico e que os pensamentos são subprodutos oriundos da massa encefálica, não temos dúvida em saber quem sou eu. Sou resultante da união de duas sementes, uma masculina e uma feminina, que apresentam desenvolvimento celular conforme as leis da genética e a qual se extinguirá com o aniquilamento da vitalidade dos órgãos. Essa concepção oriunda do materialismo tem fraca aceitação, porque ela se abstém ou mesmo explica de maneira pouco convincente uma série de fenômenos e acontecimentos da vida cotidiana. Ela se apoia integralmente no ceticismo e no empirismo, através dos cinco sentidos, no seu vínculo com o meio ambiente. A corrente espiritualista admite a existência de algo além da matéria. Considera o ser humano como dual, corpo e alma, corpo e espírito, uma construção psíquica interior que mantém nossa integridade individual, um princípio administrador, organizador. Essa hipótese é menos concreta, por não ser comprovada por métodos científicos convencionais. Esses métodos, porém, são ineficazes diante de uma série de fenômenos observados. A dualidade do ser humano apresenta uma abrangência muito maior na compreensão da fenomenologia. Essa qualidade não contraria qualquer lei natural conhecida cientificamente. Por outro lado, amplia os horizontes do entendimento de tudo que ocorre. A linha espiritualista é alternativa, mais lógica e abrangente que a materialista, por explicar de forma mais satisfatória os seguintes aspectos: emoções, vícios, vontades, sonhos, autodestruição. Segundo Descartes, em suas cogitações filosóficas, o vínculo entre as res é a glândula pineal. Ele descreve esse órgão como sendo o centro de controle do corpo pelo espírito. Raciocínios estes formulados anteriormente à doutrina espírita. Ela exerce comando sobre as demais glândulas, portanto, de atuação espiritual e material, sendo a glândula da mediunidade. O hormônio por ela produzido é a melatonina, que irá atuar sobre as demais glândulas. Hoje, enquanto a ciência se ocupa do corpo material, temporário e efêmero, a religião se ocupa da alma ou do espírito, duradouro e eterno. Um estudo conjunto poderia ser de maior proveito da humanidade. Estudos desenvolvidos pela doutrina espírita investigam o vínculo dessas duas essências nas seguintes áreas: epífise ou glândula pineal, terapia de vidas pregressas, intercom e materializações. Bom, obrigado, Joelma. Então, aqui a gente vai entrar naquilo que eu havia comentado inicialmente, de analisarmos as duas óticas, né? A ótica materialista e a ótica espiritualista. A ótica, quando a gente fala da ótica materialista, nós estamos falando de comprovação científica, novamente, comprovação científica. Eu sou biologicamente composto, nasci de duas sementes, tal, composto uma mutação genética, blá, 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 e ele consegue comprovar a vida, né, a vida biológica, a partir de conceitos científicos. Muito fácil de fazer isso. Aí, como o próprio texto diz, em alguns momentos, ele não consegue explicar os fenômenos, né? Alguns fenômenos que acontecem com o ser humano, que ele, biologicamente não tem explicação. Precisa de ter uma outra explicação.
Se você for buscar isso pelo materialismo, eles vão dizer que são, são assuntos psíquicos, né? E que, mesmo sendo psíquicos, não têm uma explicação lógica, né? Como nós temos dentro da, da espiritualidade. E pela espiritualidade, é claro, a gente vai buscar todas as informações lá pela metafísica. E a metafísica nós sabemos, né, que não tem uma comprovação científica. Portanto, a gente fica trabalhando uma parte materialista comprovada com uma parte da metafísica sem uma comprovação científica, que para nós não faz diferença. Isso, filosoficamente falando, a gente diz sempre assim: eu preciso provocar a ciência. Então, primeiro a filosofia provoca, e a ciência que se ocupe de comprovar a minha provocação, a minha no sentido filosófica, né? Então, a provocação já existe com relação à metafísica desde Aristóteles, né? Eu já falava da metafísica lá. A ciência ainda não conseguiu comprovar efetivamente a, a metafísica, ou alguns fenômenos que acontecem pela metafísica. Mas nós adotamos isso como ciência da metafísica, para conseguir explicar os fenômenos espirituais. Com esta explicação, a gente consegue agora unir o material e o espiritual nessa dualidade fantástica, e eu consigo, além de explicar a vida material biológica, eu também consigo explicar a vida espiritual. E a união desses dois seres, né, também consigo explicar toda a fenomenologia, toda a fenomenologia. E aí, como diz lá na introdução, o conforto humano me aumenta muito, porque quando eu fico trabalhando na minha vida, mesmo com conceitos não comprovados cientificamente, dentro de uma religião qualquer que seja, esse conforto humano me faz melhor. E eu preciso ter esse conforto humano. Porque se eu não tiver esse conforto humano, aí a gente busca a felicidade naquilo que não tem, que não existe. Eu não tenho como é, ser um ser integral, né? Porque eu estou desconfortável na minha vida. Então, esta união espírito e matéria, ou seja, a espiritualidade e o materialismo, essas duas vertentes faz uma diferença na nossa vida enquanto materialista que somos, desculpa, enquanto espiritualistas que somos, na busca de explicar quem sou eu. E aqui já dá para a gente brincar. Quem sou eu enquanto materialista? E quem sou eu enquanto espiritualista? Dá para eu brincar bem aqui. A vertente de quem sou eu materialista é puramente científica. E quem sou eu na vertente espiritualista também. Eu vou buscar as minhas explicações dentro da metafísica. Ok? Parece que o Iraí já tem, parece que o Iraí já sabe quem é ele. Atende o seu microfone. Não, eu só sei que nada sei, mas eu sinto, posso dizer. Esse é O Vanderlei, Sócrates. o Vanderlei pode falar também em qualquer momento aí sobre a glândula pineal. A glândula pineal, no capítulo, acho que é Obreiros da Vida Eterna, ou não sei se é no Mundo Maior, existe um capítulo exclusivo abordado pelo André Luiz na psicografia do Chico Xavier, que fala da glândula pineal como detentora de uma parte fisiológica e a parte espiritual. Então, quem eu sou? Eu sou matéria e sou espírito, e eu confirmo essa tese e tenho dó de quem é materialista. Por quê? Porque eu pego um exemplo muito simples para abordar com os materialistas. O materialista diz que a lágrima sai pelo canal lacrimal, que não sei o que movimentou, e o espiritualista vai dizer que a lágrima, naquele momento, nasceu de uma saudade. Olha a diferença.
Simplesmente isso. Para o materialista, a lágrima vem do saco lacrimal. Para o espiritualista, vem do saco lacrimal, que não vem por outro órgão, por outra excreção, mas ela vem de uma saudade, ela vem de uma decepção, ela vem até de uma alegria. Olha que coisa linda, certo? Ela precisa ser excitada de alguma forma para sair a lágrima, né? A lágrima não sai espontaneamente. É isso que está dizendo, né? E isso me permite dar outro exemplo dessa questão. Quando eu era jovem, eu fiz um poema na mesa de um bar vendo uma cantora que estava chamando a atenção de todo mundo ali, e empolgado, e eu fiquei curioso lá e eu soltei a seguinte frase lá no meu guardanapinho: longe, vejam a diferença entre o fisiológico e o espiritual. Então eu disse no poeminha que eu criei ali na hora: ousadia. Longe de mim perscrutar a sua geografia aquém dos cabelos. Ela abarca só anatomia. A minha presunção é bem maior, pousa muito além da aura do olhar. Extrapola os contornos da moldura, desafia os princípios da loucura para simplesmente dizer ousadia. E a gente pode até trocar nesse estudo aqui pela palavra filosofia, é a nossa indagação, quem somos, como sentimos, como choramos, por que choramos. Perfeito, perfeito. Muito bom. Fala, Patrícia. Não, só tô batendo a palminha aí, dando parabéns para Iraíra. Você que estava dando Adorei, falada. Ah, adorei. Obrigado. Maldade sua. Iraí é um poeta, é um poeta. Muito bom. Ao final do Alguém curso, mais? vamos editar o volume 5 com os compêndios do Irair, né, Que isso. para É, somar ao curso. Tem E quem poesia. fez o curso sem o Irair não tem essa parte. não fez, Citações do então, Iraí. não teve o privilégio. Teve esse privilégio. Pelo amor de Deus. Bom, vamos lá para o 5.3, então, fala agora de onde eu vim. Como agora eu sei quem sou, né, quem sou, e agora a gente vai descobrir ou vai trabalhar um pouquinho o de onde vim. Qual é a minha, qual é o meu remetente? Quem pode ler? É só abrir o microfone e ler. Eu leio. 5.3. De onde vim? Quanto à parte física do eu, a ciência, através da biologia, nos mostra de maneira clara a nossa origem. Desde a formação da primeira célula, seguida de seu desdobramento, formando o embrião, despontando na vida uterina e evoluindo o nosso corpo com a formação dos órgãos até o nascimento. Da sequência, com o crescer do corpo, o desenvolver de todas as potencialidades orgânicas até o decréscimo das vitalidades com a completa extinção. Quanto ao espírito do eu, a ciência se abstém de qualquer pronunciamento. Nessa altura, entra o papel fundamental das religiões. Estas, em suas compreensões doutrinário-filosóficas, se dividem quanto à origem e à época da gênese do espírito. Muitas admitem o nascimento do espírito junto com o corpo físico. Já outras afirmam a pré-existência do espírito em relação ao corpo físico. Apesar destas concepções serem discutíveis, elas irão influenciar o comportamento dos indivíduos. Outro componente polêmico que aqui se apresenta é a figura do Criador. Este é o ponto fundamental de todas as crenças. Deus, ele é a causa primeira, criadora de tudo quanto há. Este é o ponto nevrálgico. Ou se crê ou não se crê na sua existência. Tanto a prova da sua existência como de sua inexistência é inviável dentro da metodologia científica. Este assunto será objeto de um capítulo específico.
A gênese da matéria e da vida também são incógnitas para a ciência acadêmica, apesar de existirem várias teorias a respeito. A gênese do espírito é polêmica entre as religiões. Enquanto umas se afirmam em dogmas, interpretações particulares de livros sagrados, outras buscam seu entendimento de forma mais racional, partindo para investigações de caráter filosófico. Grande parte dos filósofos da Grécia Antiga acreditavam na existência da alma e a tinham como um ser imaterial que atuava sobre o corpo com vida independente dela. Sócrates ensinava o homem é a sua alma. Para Platão, essa alma tomava conhecimento da realidade das coisas no mundo das ideias, antes de sua existência, e aqui teria lembranças ou reminiscências. Na sabedoria oriental, nos livros sagrados da Índia, o espírito percorria várias existências, reencarnando em corpos que lhe serviam de vestimenta transitória. Portanto, o de onde vim como espírito tem uma série de respostas que estão por demais vinculadas às crenças. A adoção de uma ou outra resposta tem como pano de fundo a nossa crença religiosa ou nossa linha filosófica. Obrigado, Vanderlei. Então, aqui o de onde vim também fica fácil de nós fazermos a explicação quando usamos a biologia que os materialistas já usam, né, há muito tempo. Quando perguntando de onde eu vim, ele vem de uma célula, e o desdobramento desta própria célula. Biológico, uma explicação bem biológica, e ele pode entrar num detalhe da biologia ao ponto de fazer explicações muito bem científicas. O que ele não consegue explicar é a, a, a fenomenologia que nós temos que nós sabemos que vem pelo espírito e que ele não consegue enxergar isto pela matéria. De onde vem isto pela matéria? Ele não consegue explicar. Fica dúbio, né, nessa explicação. Nós temos a mesma facilidade de fazer a explicação biológica que ele e ainda podemos explicar aqui essas terminologias, explicar o de onde vim através do lado espiritualista. Para isso, tem uma condição, só uma condição. Eu preciso acreditar num ser maior, num ser criador, ou filosoficamente, num ser criador, né? Criador, você sabe a diferença em criador e criador? Já passaram por isso, né? Criador, criador, quando a gente fala que Deus criou, a gente está deixando Deus com cara de homem, né? O homem cria o ser humano e cria os animais. E filosoficamente a gente diz que Deus é o criador. Ele está num processo de criação. E aí é a analogia entre criar e criar, entre o ser humano e Deus é diferente, filosoficamente. Então, Deus não cria, Deus cria. É o verbo criar. A gente usa muito em filosofia isso. Então, Deus, para que a gente entenda a espiritualidade, a gente precisa acreditar neste ser maior, neste ser, né, majoritário, superior, supremo, que nós chamamos de Deus. Sem isto, cai por terra tudo que a gente estuda e a gente acredita, e todas as doutrinas espiritualistas caem por terra. Então, a primeira necessidade é que tenha Deus como ponto central, como criador. Nesse momento, da onde eu vim?
como espírito, veio de Deus. Algumas doutrinas acreditam que a criação do espírito acontece no mesmo momento em que há a concepção humana, né, do feminino, do masculino, da semente masculina e da semente feminina, essa união do óvulo e do espermatozoide, naquele momento há a criação de um espírito. Algumas doutrinas trabalham assim. Outras já acreditam que esse espírito é um ser vivente ao longo do tempo anterior à concepção humana. Isso, voltando a falar, isso não, para nós, não difere com relação ao que é verdade, né? No próprio texto está dizendo, não existe duas verdades, existe uma só. Qual delas é verdadeira? Na realidade, daqui a pouco a gente vai descobrir. Não importa qual delas. Qual seja a verdade, é ela que nós vamos adotar quando nós descobrirmos qual será a verdade. Mas com a metafísica, nós conseguimos explicar, então, de onde eu vim biologicamente e de onde eu vim espiritualmente. E conseguimos explicar a união desses dois seres, né, espírito e matéria, de forma que esta união, essa dualidade, com esta dualidade, eu consigo explicar toda a fenomenologia e tudo aquilo que eu preciso saber da minha origem, para que eu consiga saber depois o que faço aqui. Se eu não souber a minha origem, se eu não entender bem a minha origem, eu não vou conseguir entender o que faço aqui. A gente vê aqui nos escritos aqui de Sócrates, né? Sócrates já ensinava, o homem é a sua alma. Portanto, ele já falava em dualidade, né, da matéria, do ser. E Platão, essa alma tomava conhecimento da realidade das coisas, do mundo das ideias, ou seja, o mundo das ideias, para nós, é um plano espiritual onde lá vivem os espíritos desencarnados. Então, Platão já pensava parecido com a gente. Eu acho que ele copiou nós, né? Ele é um cara que já tinha lido o Livro dos Espíritos, provavelmente. É um sábio antigo, bem sabidão, bem sabidão. E assim a gente já sabe, então, a explicação de onde eu vim. Vamos, então, entender o que faço aqui, né, com tudo isso. De que maneira eu vou agir aqui. É o 5.4, eu vou pedir ajuda novamente para alguém que possa ler o 5.4. É um texto pequenininho. Eu posso ler. Vamos lá, Patrícia. E faço aqui. Este questionamento metafísico também gera muitas controvérsias. A corrente materialista, que pré-estabelece um eu físico, apresenta a existência com o objetivo de uma vida prazerosa, feliz e, de certa forma, hedonística. Enfim, atendendo às necessidades materiais, longevidade com todas as necessidades básicas ou supérfluas, devidamente atendidas. O egoísmo impera. O bem do próximo só é desejado para que ele não interfira no bem-estar próprio. Os valores da vida ficam centralizados no eu. A corrente espiritualista, com uma visão mais ampla de mundo, onde o espírito sobrevive à morte do corpo físico, tem valores e comportamentos adversos. O porvir justifica a forma de ser hoje. Esta existência torna-se um preparo para outra ou outras. Ela se torna objetiva. Ao nos depararmos com os reveses da vida cotidiana, os seguidores de cada corrente têm reações diferentes. Enquanto os materialistas se tornam angustiados e depressivos, os espiritualistas são amenizados pela força contida em suas crenças. Com as respostas já presentes, os obstáculos se tornam facilmente transponíveis. Os desequilíbrios são evitados.
Mais ou menos, né? Mas vamos lá. Estamos no caminho. A gente tenta, né? Aqui reside a força da religião sobre a ciência, que não consegue solucionar crises interiores, a não ser via medicamentos que procuram mudar a dinâmica psíquica. Em particular, a doutrina espírita expõe que todos somos espíritos imortais e que ocupam temporariamente o corpo físico para nosso progresso e desenvolvimento espiritual. O ser espiritual está sujeito à evolução, que através de sucessivas existências, junto à matéria, favorece o aperfeiçoamento e o crescimento intelecto-moral, com destino à perfeição. Neste ou em outros mundos, continuaremos a jornada evolutiva. Patrícia. Então, o que faço aqui, né? Se a gente vai para a corrente materialista, é fácil. Ele vem, ele vai buscar o prazer na vida. Esse prazer é material. É assim, vamos trabalhar um pouquinho esse materialista. Não significa, parece aqui, que todo materialista é frio e calculista. Não significa isto. Eu conheço pessoas que são materialistas e são pessoas boníssimas, boníssimas. Fazem caridade muito mais que muitos cristãos por aqui, entre nós, né? São pessoas extremamente educadas, capazes, são racionais, são emocionais, são pessoas que têm emoção. Então, não dá para a gente jogar assim, falar assim, o materialista é um pobre coitado e nós somos os superiores. Ainda eu vou voltar à palavra do respeito que a gente tem que ter. São pessoas muito bem colocadas dentro do meio social. Não é assim que a gente trata. Mas o que ele faz? A vida dele é, calculada, calcada e calculada em cima dos prazeres materiais. É o que ele conhece, é o que ele sabe. Ele tem alguns prazeres na caridade, mas não a caridade como um princípio espiritual, porque não existe o princípio espiritual para ele. Ele faz a caridade como forma de apoio social, né? De fazer com que o meio social seja mais homogêneo, ou tentativa de tornar mais homogêneo o meio social. Ou talvez de diminuir o sofrimento daqueles que precisam de alguma coisa. É claro que toda caridade que ele faz é só caridade material. O que a gente combate aqui, dentro da espiritualidade, da nossa caridade, que tem que ser muito mais espiritual do que material, embora material seja importante. Mas a caridade material, ela supre a matéria, ok? Não tem outra forma, não tem sentido um cara falar assim, eu vou fazer isso para que ele se sinta bem com Deus. Ele não vai fazer isso, tá? Ele não vai. Mas ele faz o dever dele de caridade material, sempre. Aqui ele fala de uma certa forma hedonística, né? Ou seja, pessoas que buscam o prazer, basicamente o prazer na vida, só. Não tem outra coisa a não ser a busca do prazer. Muito egoísta, bastante, mesmo porque ele trabalha só com matéria. Então, para o nosso olhar, né? Voltando à nossa régua, olhando para ele, para a nossa régua, o egoísmo não é bom. Para a régua dele, é o que ele tem. A régua dele é uma régua onde egoísmo significa crescimento material, enquanto a nossa régua é crescimento espiritual. Veja que são duas coisas diferentes, bem diferentes, e com medidas totalmente diferentes. Então, quando a gente vai fazer uma medição, uma análise com a nossa régua com o materialista, a gente se perde. E ele também, ele com relação a nós, igualmente. Ele se perde com a régua dele. Por que você está fazendo isso? Qual é o sentido de você fazer isso? Ele pergunta. E da mesma forma, nós podemos fazer a mesma pergunta para ele.
Qual é o sentido que você está fazendo isso? Qual é a razão que você tem para fazer isso? Né? São duas coisas totalmente diferentes, são duas réguas diferentes, né? Então, o egoísmo impera é muito duro, é muito forte aqui. Mas é forte porque ele não tem outra coisa para fazer a não ser isso. Ok? É a nossa régua medindo o egoísmo dele. Aqui ele diz: o bem do próximo só é desejado para que ele não interfira no bem-estar próprio dele. Ou seja, parece que ele só faz o bem para o outro para que o outro não interfira na vida dele. Não é bem assim. Alguns que eu conheço não são bem assim. Isso aqui parece genérico, né? O que está escrito é genérico, mas não é 100%. Tem muitas pessoas, muitos materialistas que decepcionaram com religião, principalmente a religião tornou para ele alguma coisa que não fez bem para ele de alguma forma, e ele se afastou totalmente e travou dentro do materialismo. Mas ele tem dentro dele a sensibilidade de fazer as pessoas melhores, enquanto nas doações que ele faz, ou na caridade que ele faz material. Não gosto desse termo, o egoísmo impera. Não é, é muito duro. E aí, com relação à corrente espiritualista, a visão fica muito mais fácil, né? Quando a gente. E para o materialista, o corpo nasce e morre. Nem traz nada e nem deixa nada. Ok? Morre. Morre o corpo, morre e acabou. Quer dizer, tem só um percurso lá de 90, 100, 110 anos, que vale. Este intervalo de tempo, de vida, é o que ele tem e é com isso que ele vai trabalhar. Ele não está preocupado em deixar alguma coisa e nem está preocupado em que vá acontecer isso em novas vidas. Não tem para ele, né? É um intervalo de vida, de nascimento e morte. Já no espiritualismo, nós temos a mesma condição enquanto matéria. A gente sabe que nasce e morre enquanto matéria. Mas, enquanto materialista que somos, existe o espírito, né? Na dualidade corpo-matéria, que esse espírito permanece, ele é imortal. E, no nosso caso, como doutrina espírita, esse espírito vem de outras vidas, de outras experiências, e ele encarna ou reencarna no momento da concepção e fica, né? Fica no corpo, né? Fica conectado com a matéria até o desencarne, ou seja, até que o corpo pereça. Quando o corpo perece, o espírito retorna ao plano espiritual, ou em algum lugar, né, que está chamando de plano espiritual, a gente não sabe exatamente onde está. Esse espírito retorna depois, reencarnando no novo ser, com uma nova experiência. Isso para nós, reencarnacionistas. Para os não reencarnacionistas, que é o pessoal da ressurreição, o espírito nasce junto com o corpo, né, lá na concepção, fica no corpo até a, a, o corpo perecer, morrer, efetivamente, a matéria morrer, ele vai para um lugar, né, um lugar qualquer, né, podemos chamar até de plano espiritual também, mas ele fica lá estanque esperando um julgamento que ele vai chamar de julgamento final, né, Juízo onde final. o juízo final, onde vai ter o juiz, que seria o Pai, Deus, que vai chegar nele e mostrar um, um, um computadorzinho e vai mostrar a vida dele, vai falar, você fez isso, bobagem ali, bobagem aqui, bobagem aqui. Inferno, meu caro, inferno, né? Ou vai falar, está mais ou menos, então você vai para o purgatório, ou você vai para o céu. Então, a definição desses três lugares
é feito pelas doutrinas que falam da ressurreição. No nosso caso, a gente tem a reencarnação. Por isso, a gente fala que é muito mais lógico pensar como doutrina espírita, porque fica muito mais fácil de você entender, né, esta ida e vinda do espírito enquanto ser espiritual. E nós, como matéria, a gente fica, porque nós somos matéria da Terra e não podemos sair da Terra. Então, somos viventes da Terra. O espírito não. Ele não é um vivente da Terra, ele é um vivente de um outro mundo, de um mundo espiritual. Então, quando está conectado com a gente, ele sobrevive na Terra. Quando a matéria se esvai, o espírito também se esvai, mas ele não morre, ele é imortal. Esta lógica nos explica, né? Explica para onde eu vou, como matéria e como espírito. E fica muito mais fácil de nós entendermos, e ainda mais, né? Vamos voltar a falar do conforto. O conforto humano é muito maior neste caso. Eu diria que a doutrina espírita, ele é muito feliz, o Kardec foi muito feliz enquanto o trabalho que ele fez de juntar as informações que ele trouxe do plano espiritual e trazer de forma bem didática, como ele fez, porque este conforto que nos dá quando a gente lê o livro dos Espíritos, principalmente o livro dos Espíritos, que é bem, bem não é tão didático, mas é bem explícito, né? Naquilo que ele precisa passar para nós, que esse conforto que nos dá é altíssimo, altíssimo. Com todo o conforto que nos dá, a gente não ainda se elimina do medo. O medo que está constantemente colocado nas pessoas que estão lá no juízo final. Se você conversar com todas as pessoas que acreditam na ressurreição, eles estão travados no medo do juízo final. Eles não sabem o que vai acontecer lá. E aí ainda fica assim: nossa, eu fiz uma bobagem aqui. Ele sabe tudo que ele fez, a bobagem, né? Como eu sei também. Eu não fiz muitas, mas fiz algumas, né? As bobagens que a gente vai fazendo na vida. Ele vai somando. E ele fala: caramba, tal do juízo final vai me ferrar, vou para o inferno. E aí fica com aquela coisa na cabeça: vou para o inferno. Enquanto que nós vamos ter uma segunda chance. A gente não vai para o inferno, mas volta aqui penalizado para resolver os pepininhos que fizemos. Fica um pouco lógico isso, fica bem lógico isso, para a gente ter conforto de vida e a gente promover a própria felicidade pelo conforto de vida que nós temos. Então, quando a gente fala que a religião é o conforto que nós temos enquanto ser vivente, que faz uma diferença na nossa vida, é fantástico. Qualquer religião, qualquer, algumas, mesmo essa que põe o medo nas pessoas para que elas não façam tantas bobagens assim, ao tal do inferno, por exemplo, como aquelas como a nossa que, ó, você tem uma segunda chance de voltar aqui e refazer aquilo que você deve ter feito na vida anterior. Os dois casos, para nós, dois ou outros casos que tem, são confortáveis como ser vivente. Imagine nós não termos isto em lugar nenhum. Vivemos numa sociedade puramente materialista, sem qualquer religião ou qualquer conforto que nos faça uma diferença no pensar, onde a vida vale muito pouco, onde ah, as leis podem ou não ser obedecidas, então fica complicado, né? Então, graças a estas doutrinas, essas religiões, essas crenças, nós vivemos numa sociedade muito mais confortável. Devemos lembrar disso sempre. E respeitar todas as outras religiões naquilo que elas são, porque elas precisam existir daquela forma que pessoas precisam entender daquela forma em que ela existe. E ponto. E ponto. O livre-arbítrio dela permite que ela frequente aquela religião sem contestar, sem fazer nada. Da mesma forma como nós fazemos aqui dentro da doutrina espírita. Nós contestamos, ao contrário deles, nós contestamos, mas nós
temos uma explicação lógicas nas nossas contestações. Por enquanto, né? Alguns, às vezes, a gente titubeia, né? Mas temos, de modo geral, explicações bastante lógicas, que, para mim, me confortam muito. Outro dia alguém perguntou para mim por que eu sou espírita. Eu falei, porque eu não encontrei nada que seja melhor que o espiritismo. O dia que eu encontrar uma doutrina melhor que o espiritismo, ela vai perder um adepto. É simples assim. Não é que eu amo, né? Porque eu entendo, é diferente. Eu compreendo, tá lógico para mim, na minha lógica, a minha lógica. Aí você pega uma pessoa de uma outra crença, não é lógica para ela, mas é problema dela. Eu tenho que pensar em mim. Para mim é lógico. Enquanto for lógico para mim, ela vai ter a minha companhia como, como ser estudioso e creditável na doutrina. A hora que eu encontrar uma doutrina, se tiver uma doutrina melhor, mais lógica do que esta, eu tô fora. Vocês não vão me ver mais aqui. Custódio, Fala se a daí. sua lógica conforta, eu também aderi a essa lógica para me livrar do medo que eu tinha da finitude, vamos dizer assim. E Hum. sem falar que o próprio Kardec disse assim, bem claramente para nós, né? Se um dia o espiritismo for, digamos, superado em entendimento por uma ciência, qualquer outra coisa, o espiritismo aceita aquilo. Então, quer conforto maior que isso? Então, eu também estou com você. Por enquanto, onde eu encontrei lógica para a minha angústia sobre a finitude, a fé, eu vi você falando aí, vamos responder para um que não seja espírita, etc, etc. Mas a minha fé de espírita é bem menor que o grãozinho de mostarda. Então, eu estou bem longe de poder falar para alguém que não seja espírita, olha, não, não, não. Mas pelo menos eu estou nessa lógica sua. É a que salva uma melhor lógica para a gente enfrentar a finitude. Então, perfeito, isso mesmo. Patrícia? A minha pergunta é para o Irair. Irair, o que é esse medo da finitude? O medo da finitude é justamente não ter uma resposta lógica, filosófica para aquelas angústias de quando a gente está adquirindo entendimento. É a própria pergunta aqui do início do livro. A toda pessoa conforme seu entendimento. Então, quando você é ignorante para aquilo, quando os seus hormônios, a sua juventude está calando em você os questionamentos filosóficos, você vai tocando o barco. Mas à medida que a cronologia vai lhe tirando, vai lhe extinguindo aqueles hormônios jovens, não estou falando nem cronológico aqui, estou falando de entendimento, até respondendo um pouquinho a pergunta do início do livro. É lógico que é de acordo com o entendimento, que à medida que eu fui entendendo, eu fui aliviando esse medo do pós-túmulo. E eu vou pensar que eu ainda já passou esse medo, não. Aí entra aquele ditado: se a morte for um descanso, Iraizinho prefere viver cansado, muito, por enquanto, deixa eu para depois. Certo? Então é isso, foi por Entendi. isso. O medo da É isso finitude. mesmo, né? É isso Não mesmo. é medo de Não morrer. tem. Eu não É, tenho é medo algo. de morrer. Como, É, como eu vou morrer? Eu tenho medo, entre aspas, a palavra medo, para onde vou? E minha bola de fé não está toda firme de que ai, nós vamos ficar lá. Eu vou ficar cantando na aldeia do André Luiz, mas o resto não me conforta ainda não. assistiu o Nosso Lar mais umas duas, Obrigada. três vezes, né? O Nosso Lar, ele é um conforto também, viu? Não, toda a obra do André Luiz eu É. sugiro, recomendo para todos lerem. Nós estamos num mundo maior, né? Quinto volume. Aí o Vanderlei já atestou isso aqui. E recomendo para todos. Você se sente no plano espiritual. E aí, respondendo novamente a Patrícia, a leitura das obras espíritas é um abatimento desse receio da finitude, de para onde vou, que a pergunta diz aqui, né? Quem sou, o que faço, para onde vou. Uhum. Então, Obrigada, viu? quando você fala que você ainda tem medo, eu acho que não tem ser que não tenha medo, porque o desconhecido nos leva Isso, ao medo. isso, E aí eu tenho medo da morte. Não adianta eu ter medo ou não, porque ela vai acontecer. O que eu exato. tenho, na realidade, é uma precaução com relação à morte. Então, eu não sou corajoso para falar assim, vou pular na frente do caminhão porque eu não tenho medo da morte. Isso eu não vou fazer.
Ah, se você pegar a dengue, então eu vou fechar todas as janelas e vou me precaver, porque eu não quero pegar essa danada, essa dengue, porque ela pode me levar à morte. Esse medo que você tem do desconhecido, eu tenho com relação à prevenção da vida. Esse medo precisa existir, é necessário existir. Claro que sabe lá o que vai acontecer depois, né? Tomara que o André Luiz esteja certo no que ele diz e a gente vá para o lugarzinho lá tomar sopa, aquela aguinha sem graça lá, mas tudo bem, né? Tomara. Se não for, ainda vai ser um desconhecido que a gente não tem saída, sabe lá, né? Ah, tem Mas mesmo. Mas eu mesmo prometo assim ainda vai ser mais harmonioso, né, do que do que o menos. inferno. É. O inferno é duro, viu? O inferno Não, é é muito que eu acho pesado. que dá um conforto para nossa vida, né? Você É isso saber mesmo. que existe algo depois, você acaba não vivendo naquela angústia, né? A sua vida aqui fica melhor. Pode até ser vai lá, na pior das hipóteses, nada disso existe. A gente está estudando tudo isso aqui, mas nada disso existe. Morreu, sei lá, é o que pode acontecer. Pelo menos a sua qualidade de vida em relação às suas angústias. Você tem um consolo, você tem um conforto, Exatamente. você vive mais Isso. amenizado, né? Exatamente. Patrícia, é exatamente isso. É o conforto de você viver melhor. E se Exatamente. isso for bom para nós, pronto, valeu a vida. Valeu a vida. Dura é você viver toda uma vida angustiada e ainda ter medo da morte, né? Porque aí pior, porque você não sabe. Além do desconhecido, ainda viver uma vida amargurada durante todo o tempo. Então, esse conforto, a palavra conforto é muito boa. Bom, a última parte do livro aqui é as proposituras do Livro dos Espíritos. Ele traz 3 perguntas, né? 4 perguntas do Livro dos Espíritos que tenta, de alguma forma, explicar aí o conteúdo do livro, efetivamente. Eu vou ler, vou ousar ler aqui a pergunta para a gente discutir. Ele diz na pergunta 77, e diz assim: os espíritos são seres distintos da divindade ou seriam apenas emanações ou porções da divindade e chamados, por essa razão, filhos de Deus? A resposta é: meu Deus. Então, engraçado o espírito falar meu Deus, hein? Porque isso é palavreado humano, né? Meu Deus, são suas obras absolutamente como um homem que faz uma máquina. Essa máquina é obra do homem e não ele mesmo. Sabes que quando o homem faz uma coisa bela, útil, ele a chama de sua filha, sua criação. Pois bem, o mesmo se dá com relação a Deus. Somos seus filhos, uma vez que somos sua obra. Então, aqui fica claro, né, na resposta, em que se somos filhos de Deus, somos uma emanação de Deus, ou somos uma partícula de Deus, né? Temos em nós um DNA de Deus, se a gente falar humanamente falando. Portanto, nós temos um- uma lógica humana que vem da lógica de Deus, enquanto justo que ele é. Então, quando a gente fala em justiça de Deus, a gente tem que lembrar do DNA que está em mim, que veio de Deus, que eu tenho que aprender isto, né? Na realidade, eu tenho que aprender a utilizar este DNA de Deus, divino, que está lá. Pergunta 79. Ô, Visto que... Custódio, Custódio, me Pois não. desculpe interromper, é que essa pergunta ensejou hoje, quando eu estava estudando, mais uma vez com a presença da minha esposa, e eu até comentei com ela e falei, olha, na aula passada, acho que o Carlos, né, que foi nosso instrutor na aula passada, me parece, e ele Uhum, falou isso que você falou agora há pouco, sobre o teísmo e o deísmo. Você acabou uhum, de falar criador e criador. Poxa, e na uhum. hora que eu estava estudando essa questão, eu fiquei super, digamos, feliz, porque eu, humildemente, eu sou da linha do deísmo. Deísmo, aquele Deus onde a formiguinha é minha parceira por ser constituída de uma natureza dentro das 10 leis divinas. Eu não vejo Deus como um teísmo, vamos dizer, sob um teísmo de sou filho de Deus. É lógico que existe um automatismo nas nossas Uhum. orações.
quando a gente fala obrigado, pai, não no sentido de filho mesmo. Por isso que eu adorei essa resposta dos espíritos, porque ele diz, né, nós somos inspirados, nós somos, vamos dizer, obras inspiradoras de Deus no sentido criador, como você explicou agora, e não no sentido de criador como pai efetivo. Não, é isso mesmo. Isso mesmo. Tá? Foi esse o meu entendimento. Perfeito, perfeito, né? A pergunta 79 diz assim: visto que existem elementos gerais no universo, o elemento inteligente e o elemento material pode-se dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes são formados do elemento material? A resposta, evidentemente, os espíritos são individualizações do princípio inteligente, como os corpos são individualizações do princípio material. A época e a moda dessa formação é que são desconhecidos. São duas matérias, né? A gente não pode chamar matéria, o espírito de matéria, porque não tem matéria para nós, é alguma coisa que está terrena. Então, a gente não chama de matéria, a gente chama de quin, quin, Essência. quinquessência, essa palavra meio chata aqui, quinquessência, que se a gente traduzir no nosso linguajar, é um tipo de matéria, né? Que é a que forma o espírito. Essa junção dessas duas matérias, espiritual e material, é que forma este corpo humano, este ser humano, efetivamente, né? Que é formado do corpo mais espírito, esse ser humano inteligente como tal. Só é inteligente porque existe o espírito que é inteligente, que é a parte inteligente do ser. A pergunta 80 diz assim: a criação dos espíritos é permanente ou só ocorre na origem dos tempos? Isso é uma pergunta que muitos espíritas fazem isso. A pergunta. É permanente, quer dizer, Deus não cessou jamais de criar. Há uma criação constante de espírito. Portanto, isso leva novamente a pensar que a reencarnação tem que ser evidente, senão não dá conta, né? Senão não dá conta. Então, não tem lógica. E a pergunta 82, para finalizar, é exato dizer que os espíritos são imateriais? E é aí que ele explica, né? Como podem defender uma coisa quando faltam termos de comparação com uma linguagem suficiente? Pode um cego de nascença definir a luz? Imaterial não é o termo, mas é o incorpóreo, ou seja, sem corpo. Seria mais exato, pois, compreender que, sendo o espírito uma criação, deve ser alguma coisa. É uma matéria quintessencionada, Ciado. quintessenciada. Palavrinha difícil essa, hein? Mas sem analogia para vós outros. E tão etérea que não pode ser percebido por vossos sentidos. Claro, se não faz parte de uma matéria terrena, foge aos nossos sentimentos, né? Nossos sentidos. Portanto, a Ô, gente não pode Custódio, sentir o espírito. quando eu estava estudando o livro dos Espíritos, eu fui atrás dessa palavra e ela quer dizer o quinto elemento, né? Aristóteles, né, fala do ar, água, fogo e terra, né? E esse Isso, ele é seria o quinto. o quinto elemento que não tem uma palavra definida ainda para a gente poder sentir e ver, né? Por isso que ele fala aqui que incorpóreo seria melhor o termo, né, do que imaterial. Imaterial. Imaterial seria sem matéria, não é verdade, né? Ela tem uma matéria que é desconhecida na Terra. É só uma matéria que não tem na Terra. Por isso que ela é a quinta matéria. O quinto. Mas quais são os quatro aí? Fogo, água, É Fogo, terra, ar, fogo e água, né? São os água. quatro fogo e água. elementos. Aqueles os quatro filósofos lá atrás, um achava que era tudo de fogo, outro achava que era tudo de terra, outro achava que tudo de água, outro achava que era. E veio um quinto e falou assim: não, é tudo junto. Na realidade, a matéria é uma junção de todas essas particularidades, matérias particulares, né?
O último foi mais esperto, esperou todo mundo achar para depois ele vir e juntar tudo. Espertinho esse cara. Conclusão. Para viver em equilíbrio, o ser humano precisa de respostas. O questionamento de todo homem faz é com respeito à sua origem e sobre seu destino. Claro, é origem e destino nosso problema maior. As diferentes correntes filosóficas e religiosas apresentam cada uma suas explicações nestes casos. De posse delas, o homem se tranquiliza ou não, conforme elas satisfaçam estas indagações. No nosso entendimento, entre as correntes citadas, a doutrina espírita é a que responde aos questionamentos metafísicos de forma mais satisfatória. Claro que num livro desse ele não poderia falar outra coisa a não ser isto. Eu também concordo com ele. Volto a falar ainda, volto. A religião é uma forma de conforto extraordinário para o ser humano viver em sociedade de forma feliz, alegre e contente ao longo de toda a sua vida terrena. Era isto. Algum. Custódio, eu não sei se você tem essa resposta aí, mas entre a gestação e o nascimento de uma criança, em que momento que o espírito surge ali? Você sabe? Não sei se Sim. alguém tem essa resposta. Segundo a doutrina do espírito, ela acontece na concepção. Exatamente na concepção, na união do óvulo com o espermatozoide. Naquele momento, o espírito há a conexão. Ok? Então, enquanto a mulher está grávida, a criança está crescendo, o espírito está trabalhando já aquela criança. Portanto, por isso que nós como doutrina espírita, somos contra o aborto, porque ao matar, né, ao tirar uma criança, ainda o aborto, né, fazer o aborto enquanto ele é um ser vivente, é um ser já com a conexão espiritual. Você está matando o ser material e está tirando a oportunidade daquele espírito vivenciar alguma coisa pelo qual ele veio fazer. Por isso Ok, nós somos obrigada. contra o aborto categoricamente. Ok? Algo mais? Se não, vamos encerrar aqui. Quem pode fazer nossa oraçãozinha final aqui de agradecimento a toda a espiritualidade e a nós mesmos, e a gente ir jantar e dormir. Descansar o corpo, né? Não, eu sei que você está com sono, Tati. Não, eu Quem não pode consigo fazer? parar de tossir. Tô super mal. Não se preocupe, não se preocupe. Quem pode fazer a nossa oraçãozinha final, por favor? E daí você não tem Não, eu já fiz nenhuma a pérola para abertura. nós? Eu já fiz a Ah, abertura. mas eu perdi a abertura. O Vanderlei que está inspirado aí, que ele pode explicar aí. O Vanderlei. Hoje, eu senti o Vanderlei quieto hoje, hein? Ó, eu faço, vai. Vamos lá, Vanderlei. Então, nesse momento, vamos elevando nossos pensamentos ao alto e agradecendo essa espiritualidade amiga que nos acompanha, esses nossos queridos irmãos filósofos, e também ao nosso irmão Allan Kardec, por tantas informações importantes que estão nos passando dentro do nosso processo evolutivo, moral, espiritual. Então, vamos agradecer a eles por essa oportunidade e por todas essas informações que estamos recebendo. E também vamos pedindo a eles que estejam conosco mais uma vez na próxima segunda-feira, neste mesmo horário. Graças a Deus. Que assim seja. Bem, desejo a todos uma semana fantástica, alegre, feliz, né? Bem feliz, que busquem a felicidade naquilo que está dentro de vocês,
Um final de semana fantástico e segunda-feira de volta aqui Estamos de para volta. uma nova liçãozinha. Legal? Foi Quiser. muito bom estar com Beijo. vocês nessa aula. Perfeito. Obrigada. Obrigada, gente. Boa noite. Tchau, Boa tchau. semana. Obrigado a Tchau. vocês.